posso afirmar que as maiores tragédias na vida de alguém, numa família, em um sonho, em um projeto, elas se deram certamente em quebra de princípios. Viver sob princípios significa estabelecer regras, normas, leis que vão conduzir a sua história. Não tem como alguém que afirma ser cristão não viver sob princípios eternos, princípios bíblicos. A partir do momento que eu me torno um cidadão do reino, eu preciso estar inserido naquilo que é a cultura desse reino, né? Então existe um rei, existe um governo e eu estou agora sujeito àquele reino e àquela cultura, de maneira tal que onde quer que eu esteja, a minha forma de viver vai revelar o reino de qual eu pertenço. Como é que é viver o princípio da honra biblicamente? As pessoas, elas não têm dificuldade de honrar você a partir de quem você é. Elas têm dificuldade de honrar você a partir de quem elas são. Fala pessoal, Completude Podcast aqui. Eu sei que você estava com saudade de tudo que a gente construiu ao longo desse tempo. Estamos iniciando uma nova fase, uma nova história, um novo ciclo. Agradecemos muito a Deus, nosso coração de fato se enche de gratidão por tudo que a gente construiu ao longo desse tempo, ao longo desses anos. Só que agora Deus tem nos direcionado e a gente tem obedecido. E o que a gente quer de fato é entrar na sua casa e levar as boas novas do Evangelho. E que você entenda na real, na sua intensidade máxima, o que seria completude. E esse é o nosso maior objetivo, levar para você a palavra de Deus e que você entenda que só há uma forma de você ser completo e essa forma e o nome é Jesus Cristo. E eu quero te convidar para estar conosco nesse primeiro episódio, depois de um longo tempo parado. E mais uma vez eu quero agradecer aqui, você já clicou, já sabe quem está hoje, quem é o nosso convidado, o pastor Eric. Pastor, muito, muito, muito obrigado. Nós vamos falar hoje de um tema que para mim tem transformado a minha vida ao longo de algum tempo. E para mim é muito significativo o senhor estar aqui, porque de fato foi onde eu consegui compreender ao longo desse tempo, sendo pastoreado pelo senhor. Sou da Igreja Batista Nova Belém, o senhor é o pastor da Igreja Batista Nova Belém. A importância do princípio, a importância de viver princípios, a importância de você estar conectados a esse princípio e o que acontece a partir do momento que a gente vive ou quando a gente não vive esses princípios bíblicos, princípios eternos que estão ali na palavra de Deus e que o que a gente mais vê hoje talvez seja pessoas não levando a sério ou não se comprometendo e por causa disso sofrendo consequências sérias na sua vida, no seu casamento, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Meu filho, é um privilégio, eu quero agradecer por mais uma vez estar aqui, obrigado pela honra e estarei sempre disposto, né, a te servir. Você Amém. é um precioso, amém. Amamos muito você, sua família e acreditamos, sobretudo, naquilo que Deus tem gerado no coração através do Completude, né? E amém. É sempre um desafio, né? Não é algo que me encanta muito, mas a gente entende. Acho que tá aqui porque eu insisti muito. Tô brincando, mas é sempre pra gente uma honra ter o senhor aqui, porque de alguma forma sempre existe algo de Deus vindo do seu coração. Amém. E eu sei que o senhor tem esse cuidado, né? O senhor sempre diz que não tem a ver com o senhor, mas tem a ver com aquilo que o senhor carrega, o Espírito Santo que está dentro, né, da sua vida, e ele direciona e vai lhe colocando numa condição onde o senhor fala coisas daquilo que o Espírito Santo tem tocado o seu coração. E hoje, pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu quero que o senhor... É uma pergunta difícil,
mas ao mesmo tempo eu sei que ela é muito esclarecedora. Será que todos os problemas que nós passamos têm a ver com quebra de princípios? É realmente uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Eu não posso afirmar que todos os problemas, mas eu posso afirmar que as maiores tragédias na vida de alguém, numa família, em um sonho, em um projeto, elas se deram certamente em quebra de princípios, em algum momento da trajetória, princípios foram negociados, né? E a gente vê pessoas começarem muito bem, crescerem, avançarem nas mais diversas áreas, sejam elas quais forem, mas de repente em algum momento as coisas vão ruindo e aí você pode ter certeza que em algum momento dessa jornada houve quebra de princípios, né? Porque entende esse princípio como aquilo que rege uma vida, aquilo é uma lei, é uma regra. Inclusive, a gente ouve muito alguém dizer assim, não, eu não faço tal isso porque isso aí vai contra os meus princípios. O que aquela pessoa está dizendo? Ela está dizendo, não, isso aí é contrário àquilo que eu decidi viver. Isso aí é o oposto, isso aí não tem a ver com aquilo que é o que rege, o que governa a minha vida. Então, viver sob princípios significa estabelecer regras, normas, leis que vão conduzir a sua história, né? E para um cristão, isso é completamente indissociável. E não tem como. O que se encontra em muitos momentos são pessoas que, por exemplo, compraram um combo, mas estão comendo só o sanduíche, entendeu? Sim. É tipo, não, a batata não. Não, o suco não. Você tem ali um combo, mas você escolhe só uma parte do combo, como se aquilo ali se tornasse o todo, a suficiência. Então, não tem como alguém que afirma ser cristão não viver sob princípios, princípios eternos, princípios bíblicos, que são leis, normas que devem reger a sua história. Pastor, existem vários princípios, né? Existem vários princípios que a gente podemos conhecer na Bíblia, né? O senhor pode falar de alguns que o senhor entende que são fundamentais e que, de fato, estão relacionados com uma vida em completude? Porque o que eu entendo, e eu tenho, ao longo da minha vida, percebido isso, que não tem como você... Porque, assim, é uma relação direta, né? Você conhece a Cristo, Cristo te apresenta princípios, e esses princípios faz com que você viva uma vida em completude. Então, quais são esses princípios que o senhor pode elencar aqui, que são fundamentais hoje na vida de um ser humano e que levam ele a ter essa vida em completude? Na verdade, a gente vai construir um entendimento aqui junto. Para a gente não falar do princípio isolado, a gente vai entender o porquê de viver os princípios. Perfeito. Né? Então, como é que eu entendo isso daí? E, inclusive, isso para mim é tão fundamental que é a última aula da Escola de Fundamentos, lá da Igreja Batista Nova Belém. Na última aula, como é uma escola de fundamentos, para mim, no meu ver, no meu entendimento, é incompatível alguém estar iniciando a sua trajetória com Cristo sem entender que os princípios são fundamentos. Perfeito. É base. Se você não viver, você vai ruir, não tem como. Mas que princípios e o porquê que eu vou viver? De onde vem isso daí? Na verdade, isso vem daquilo que se chama de cultura do céu, ou de cultura do reino de Deus, né? Porque o que é uma cultura? A cultura é um conjunto de costumes, de hábitos, de valores. Perfeito. Que conseguem determinar, conseguem identificar um grupo social. Vou te dar um exemplo. Vamos lá para a culinária. Em qualquer lugar do Brasil,
Se alguém perguntar para alguém qual é o teu prato predileto e alguém disser maniçoba, já sabe-se que se trata de um paraense. Perfeito. Se você perguntar para alguém qual é o seu prato predileto e o cara disser arroz de cuchá, já sabe que se fala de um maranhense. Ah, o meu prato predileto, já não é mais prato predileto, mas o meu hobby é tomar chimarrão. Já Sim. se sabe que fala-se de um gaúcho. E como é que a gente vai identificar um cristão? Perfeito. Onde é que a gente vai conseguir encontrar na vida de alguém a evidência de Cristo? É a partir de um princípio, de princípios vividos, a partir de uma cultura. Então, e essa cultura, esses valores, essas características que nos identificam, elas vêm de um governo, de um reino, né? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. Esse governo de Deus não é simplesmente um governo geográfico. Isso aí acontece primariamente no meu interior. Eu me torno um cidadão do reino. Então, a partir do momento que eu me torno um cidadão do reino, eu preciso estar inserido naquilo que é a cultura desse reino, né? Então, existe um rei, existe um governo, e eu estou agora sujeito àquele reino e àquela cultura, de maneira tal que, onde quer que eu esteja, a minha forma de viver vai revelar o reino de qual eu pertenço. Exemplo, se a gente sair do Brasil e for para o Japão, se no Japão tiver uma embaixada brasileira, se nós entrarmos na embaixada brasileira, dentro do Japão, nós estamos no espaço brasileiro. É incrível que mesmo não estando na nossa nação, nós estamos num lugar que representa a nossa nação. Então, é um pedaço do Brasil fora do Brasil. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que nós devemos ser embaixadores. Nós somos embaixadores. O que é um embaixador? É um representante. Mas representante do quê? Representante de uma nação, representante de um povo, ainda que seja fora desse povo. E isso aí tem completa relação com o que o próprio Senhor Jesus diz, né? Quando ele chega, quando ele começa o ministério dele, quando ele começa a estabelecer isso daí, ele diz assim, que venha o teu reino e que seja na terra como é no céu. Ou seja, o reino é do céu, mas ele não é só no céu. É o reino do céu que deve ser estabelecido na terra. E esse reino, ele é estabelecido na terra não a partir de crenças, mas a partir de uma vida que seja compatível com a cultura daquele reino, de maneira tal que, pela minha fala, pela minha conduta e por algumas características, seja fácil de identificar a que povo eu pertenço, qual é a minha nação, qual é o meu povo, de onde eu sou, a quem eu pertenço. Então, eu penso que a gente precisa começar a partir daí para entender que, embora nós estejamos inseridos em uma cultura, nós precisamos viver a cultura do reino. É como se fosse uma contracultura. É uma cultura que ela vai, em muitos momentos, colidir com essa cultura que a gente está inserido. De maneira tal que aí a gente entende, Romanos 12, 2, que nós não devemos nos conformar com o padrão deste século. Ou seja, existe um padrão, existe uma cultura, existe uma realidade que a gente está inserido, mas nós não devemos nos conformar, nós não devemos nos amoldar a isso. Ao contrário, através da transformação completa da nossa mente, nós devemos estabelecer essa contracultura. Eu estou numa realidade, mas eu não vivo aquela realidade. E, ao contrário, eu impacto aquela realidade a partir da realidade que eu decidi viver. É a cultura do reino impactando a cultura que eu estou inserido. Perfeito.
Aí o que que acontece? Eu vou lhe falar por experiência própria mesmo, sabe? Eu, de fato, comecei a viver. Na verdade, comecei a buscar sobre essa questão de princípios e viver princípios depois que eu entrei na Igreja Batista Nova Belém. Claro que algumas coisas elas são, de fato, ensinadas, mas eu vejo que existe talvez uma falta de direcionamento em relação, de uma maneira geral, sobre esses princípios. Princípios da generosidade, princípio da honra. Então são princípios que de fato são fundamentais, mas que as pessoas hoje não, talvez nem sabem que existam. Talvez o senhor acha que é importante hoje ter dentro da igreja esse direcionamento sobre esses princípios, a importância de viver esses princípios, ou isso já está acontecendo, ou isso ainda não é tão difundido, porque eu lhe falo por experiência própria. Há anos vivi na igreja, e eu não estou aqui em nenhum momento criticando a igreja, talvez fosse uma falta de responsabilidade minha, mas eu vejo que as pessoas têm dificuldade de compreender esses princípios na prática, como viver esses princípios. O senhor consegue perceber isso, até mesmo pastoreando a igreja? Na verdade, é aí que eu falo sobre o combo, né? Aham. Porque tem gente que tá aqui com os três, mas acha que viver só um é o Sim. suficiente. Então é como se fosse uma fé segmentada. É um conjunto de crenças, ou então é uma fé até convicta, Sim. porém é uma Uhum. fé que ela é vivida de uma maneira parcial, porque a completude do evangelho, ela não está simplesmente em eu crer em Cristo, em eu conhecer a Ele. Está em eu viver em totalidade a Cristo. Perfeito. É por isso que Jesus diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos descrentes, diante de todos, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem a Perfeito. Deus. Mas que boas obras são essas? São as coisas boas que você faz? Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com o que você vive. Tem a ver com os princípios que você vive. Porque, ó, você falou de dois aí, rapidinho. Generosidade e honra. Bom, a gente não vê isso, isso não é algo que se vive. Então, alguém que viva, esse alguém já vai dizer, não, tem alguma coisa de diferente. Ou seja, aquilo ali já começa a identificá-lo como alguém distinto, como alguém separado. O separado não tem a ver isolado. O separado significa distinto, diferente. Então, é assim que brilha a nossa luz. É vivendo aquilo que normalmente não se vive. Perfeito. Mas e por que que se vive isso? Se vive isso porque Cristo vive isso, Perfeito. porque Cristo ensina isso e porque isso é completamente necessário. É intrínseco ao cristão viver princípios eternos. Perfeito. E aí, me diga uma coisa, hoje existe uma crítica muito grande em relação ao princípio da honra, né? Tem gente que diz que viver esse princípio, a igreja ensina errado, que não é desse jeito, porque existe hoje muitos líderes que são dominadores, autoritários. Como é que é viver o princípio da honra biblicamente? Na verdade, Moisés, o que eu entendo, a dificuldade não tem a ver com o princípio. A dificuldade tem a ver com a motivação do meu coração. Perfeito. Porque para mim vai ser muito difícil te honrar se isso não for uma disposição do meu coração. Se eu for viver esse princípio, porque esse princípio ele é imposto, ele é exigido, eu jamais vou conseguir viver. Mas se eu entender a essência do que é a honra, se eu entender que honra não é bajulação, se eu entender que honra não tem a ver com simplesmente distinguir pessoas, o maior, o menor, o mais bonito, o mais legal, o mais poderoso, não existe isso daí. É você viver o princípio em que pessoas têm o seu devido reconhecimento em qualquer aspecto que seja. Significa honrar, significa valorizar. E não é valorizar a partir de mim,
é valorizar a partir de quem você é. Honrar significa conferir o devido valor. E aí existem, naturalmente, níveis de honra. É completamente diferente você honrar a sua esposa Sim. de você honrar a um irmão, de você honrar uma autoridade. São honras completamente diferentes. Mas em tudo você vai viver a honra. Em tudo você vai... E isso, Moisés, não é facultativo. Perfeito. Ao mesmo tempo que não deve ser imposto. Deve ser entendido e decidido. Porque eu acho interessante, Romanos 13, Paulo vai dizer assim: deem a cada um o que lhe é devido. Ou seja, não é uma possibilidade. Não é assim, olha, se vocês acharem que deve fazer, façam. Não, é deem a cada um o que lhe é devido. Aí ele diz o seguinte: se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Ou seja, é interessante que a Bíblia está colocando a honra na mesma prateleira de um imposto. Então, se não é facultativo para o cristão pagar o imposto ou não, não deve ser facultativo para o cristão honrar ou não. A questão é, a maneira mais fácil de eu desonrar é eu não dando a devida honra. E isso é difícil para um coração orgulhoso, para um coração vaidoso, para alguém. Então, as pessoas elas não têm dificuldade de honrar você a partir de quem você é. Elas têm dificuldade de honrar você a partir de quem elas são. Porque quando eu compreendo isso daí, eu vivo isso aí muito tranquilamente. E eu não só vivo isso daí, eu desfruto disso daí. Porque o próprio Senhor Jesus diz o seguinte, Marcos 10, Jesus vai dizer o seguinte: quem recebe um profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Ou seja, quando você honra alguém naquilo que de fato essa pessoa é, você estará sendo reconhecido por ter reconhecido. Então, ainda que você não viva em busca desse contraponto, desse retorno, dessa recompensa, você não vai estar isento disso daí. Sim. A partir do momento que você decide viver, você está semeando dentro de um princípio, que inclusive a semeadura é um princípio tratado como lei. Ou seja, o que é um princípio? O princípio é uma lei que rege. Então, quando eu semeio, eu colho. O quanto eu semeio é o quanto eu colho. Aonde eu semeio é de onde eu colho. Então, quando eu vivo princípios, quando eu semeio princípios, quando eu estabeleço isso como uma forma de viver, eu inevitavelmente vou desfrutar disso daí, ainda que não seja o interesse do meu coração, mas eu não estarei isento disso daí. Sim. Então, sim. Há muitas pessoas que elas gostariam de ser honradas, valorizadas, reconhecidas, mas não semeiam isso daí. Por quê? Porque acham que honrar alguém significa colocar essa pessoa em um pedestal diferente. Honrar alguém, na verdade, a Bíblia diz, prefiram dar honra aos outros, seja ele quem for. A honra não é simplesmente olhar para alguém que está acima em qualquer situação e reconhecer aquela pessoa, né? Como a Bíblia nos orienta a honrar todas as autoridades. Não, beleza. Então, como eu sei que é uma autoridade, seja quem for aquela pessoa, por ser autoridade, por representar o que representa, ela precisa ser honrada. Mas isso daí é fácil de fazer. O difícil é você valorizar aquele que, teoricamente, não está acima, mas que está abaixo. A honra, ela sobe, mas a honra desce. A honra para cima é reconhecendo a autoridade e a honra para baixo é reconhecendo o seu devido valor, seja quem for. Então, melhor é dar do que receber. Ainda que eu esteja pensando em ser honrado, melhor ainda é honrar. Perfeito. E aí entra aí, pastor, numa situação que eu vivi por muitos anos, é que hoje existe uma relação crescendo no Brasil, onde as pessoas já entenderam que viver princípio gera resultado. Sim. Né?
E de fato eu, eu vou confessar um pecado aqui, eu fiz curso de coach, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Na verdade a ideia era atuar dentro das empresas, tipo, e o que eu fazia? Eu utilizava princípios bíblicos, cristãos, ensinava esses princípios e de alguma forma isso gerava resultado. Hoje, qual é talvez o meu. E aí, o que aconteceu? Qual foi o meu maior desafio em relação a isso? É não me prender em relação a, a viver o princípio para necessariamente colher um resultado, mas sim viver o princípio Pelo princípio. pelo princípio e entender que isso glorifica a Deus. E aí eu queria, em relação ao Senhor, como é que a gente deve se blindar diante disso? Porque eu sei que muita gente hoje busca viver princípio simplesmente por um resultado, inclusive não quer nem conhecer quem de fato é o dono do princípio. Como é que a gente consegue? Porque hoje existe esse cuidado que a gente deve, inclusive, refletir sobre a nossa própria vida. Que eu lembro que em um determinado momento eu fui questionado pelo próprio Espírito Santo. Você dá o dízimo por quê? Ou você dá uma oferta por quê? Porque será que você espera algo em troca? Ou você simplesmente dá uma oferta porque isso é uma manifestação de um princípio de generosidade e buscar adorar a Deus com tudo que você tem? Então eu vejo que talvez isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado em relação a de repente viver um princípio por querer o resultado e não por simplesmente adorar e glorificar a Deus. Moisés, o princípio é uma lei. Sim, perfeito. Eu não estou aqui para apontar quem assim o vive. Sim. O fato é que se viver, vai desfrutar. O cara vai ser muito próspero na vida dele. Pode até não ser salvo, e isso aí será terrível. Mas alguém que vive princípios bíblicos, ainda que não reconheça a Bíblia, ele não vai estar isento de Perfeito. desfrutar daquilo ali. Porque é uma lei, não vai. A mesma chuva que chove no teu telhado, chove no meu, não vai ter diferença. O que eu vou colher é proporcional àquilo que eu estou semeando. Então a gente vê alguns homens que são ímpios, que são né, Sim. pecadores, terríveis e tal, aos olhos de muitos, e os caras estão prosperando. Aí alguém diz assim, poxa vida, e eu aqui, né, sou crente, estou aqui na igreja e tarararara. A certeza é que talvez ele esteja vivendo o princípio que você não esteja vivendo. Talvez ele esteja semeando onde você não está semeando. Talvez ele esteja colhendo de onde você nunca plantou. Então, a questão é que um não salvo tem vivido uma vida próspera por princípios. E um salvo não tem vivido os princípios que vão levá-lo a uma vida de completude. É isso que me chama mais a atenção. Sim. E não tem como, porque Filipenses 2, Paulo diz assim, seja a atitude de vocês a mesma que habitou em Cristo Jesus. Não tem como. Nós precisamos, de fato, refletir. E aí a gente vai encontrar diversos aspectos, diversos princípios que vão nortear essa necessidade de viver e essa característica que vai nos apontar para um cidadão do reino. Porque não tem como eu fazer algo relevante para Deus sem que Deus seja relevante em mim. É incrível. Tem gente querendo fazer coisas profundas sendo raso. Então, primeiro, o princípio tem que me impactar, para depois eu externalizar Sim. esse princípio. Então, exemplo. Não é natural você encontrar pessoas generosas. Porque a generosidade não é algo que se vive por se viver. É um princípio. Agora, a generosidade revela o caráter de Deus. João 3,16, o versículo mais conhecido talvez da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A manifestação do amor de Deus foi dando, foi entregando. Entregando o quê? O que ele tinha de melhor, o que ele mais amava. Ele entrega o próprio filho, ele dá, ou seja, ele é um ato de generosidade. Então,
a generosidade é a tua medida de transbordo. Você está recebendo, vivendo algo e você vai estar transbordando aquilo ali. E é o que Deus faz, por exemplo, na vida de Abraão. Gênesis 12, a Bíblia diz que Deus chama Abraão para que ele saia da sua terra e que ele vá viver em algum lugar que o próprio Deus vai mostrar. Aí Deus diz assim para Abraão: Abraão, eu te abençoarei e farei famoso o teu nome. Só que o versículo não para aí. Aí Deus diz: e tu serás uma bênção. Ou seja, eu vou te abençoar para que você se torne um abençoador. Eu vou te dar para que você transborde. Então, a generosidade é a medida do transbordo. Só que ela carrega por si próprio promessas. Provérbios 11, no verso 25, a Bíblia vai dizer que o generoso prosperará. Aquele que concede alívio, alívio receberá. Então, qual é a visão? Eu prospero à medida com que eu sou generoso. Na cabeça de muitos, o pensamento é o seguinte: quando eu tiver, eu vou dar. Sim. E, na verdade, talvez não tenha, porque ainda não esteja dando. Lucas 6, Jesus vai dizer: deem e vos será dado. Porque com a mesma medida que você usar para medir, ela será usada para medir você. E a promessa é que a medida ela é calcada, sacudida e ainda é transbordante, mas ela é ligada, condicionada ao deem e vos será dado. E aí, quando a gente fala de generosidade, as pessoas pensam logo em finanças, em grana. E não tem a ver com isso. Inclusive prosperidade, né? É isso aí. E não tem a ver só com isso. Tem a ver com você ser gracioso, misericordioso. Alguém generoso é alguém gracioso, é alguém misericordioso, é alguém que se importa com o outro em generosidade. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Isso é ser generoso. Porque dentro de nós, o que habita é um sincero desejo de vingança. Ah, você fez assim? Pois é assim que eu vou fazer com você. Bom, mas a Bíblia não diz para a gente fazer isso. A Bíblia diz para a gente agir com generosidade. Perfeito. E o que é a misericórdia? É eu não te dar aquilo que tu merece. Quando Deus trata a gente com misericórdia, Ele está nos poupando de que nós venhamos a receber aquilo que a gente merece. Então, Deus retém o que a gente merece. E percebe? Não tem a ver com o que a gente merece, tem a ver com quem Ele é. A generosidade não tem a ver com o que o outro merece. A generosidade tem a ver com quem eu sou. Da mesma forma, eu me torno gracioso. O que é graça? É você dar aquilo que a pessoa não merece. Perfeito. Ó, misericórdia, eu não dou o que tu merece. Perfeito. Graça, eu dou o que tu não merece. Então quem vive assim? Ninguém vive assim. Isso é um princípio que não se encontra. A partir do momento em que alguém vive isso, essa pessoa começa a gerar um impacto. Ela começa não, esse carrega algo diferente. Ou seja, ele está brilhando a luz. Perfeito. Pastor, o senhor fala uma frase que é muito forte, que é: o princípio que você fere, ele vai ferir você. Então, existe uma consequência séria e grave para pessoas que não só não vivem o princípio, mas ferem aquele princípio. E quais são essas consequências de você não viver princípios e o que significa necessariamente esse princípio ferir você? Muita gente fica assim: poxa, por que será que tal coisa ainda não rompeu na minha vida? Poxa vida, por que será que tal coisa ainda não aconteceu? Meu casamento ainda tá, meus filhos. Como colher um casamento bem-sucedido sem você semear a sua parte em totalidade? Por exemplo, mas poxa vida, a minha esposa não é a mulher que eu
que eu espero que ela seja. A pergunta é, você é o homem que ela espera que você seja? À medida em que eu entrego tudo o que eu preciso, eu possivelmente gero na pessoa um movimento de recompensa. Eu gero um movimento de resposta. Isso é impactante. Moisés, a pessoa ela é tão amada que ela inevitavelmente começa a amar. Ela é tão abençoada que ela inevitavelmente começa a abençoar. Então, isso significa que tem gente querendo colher onde nunca plantou. Tem gente querendo sacar num caixa eletrônico uma quantia que nunca depositou. É incompatível. Então, alguém que não tem desfrutado, muito possivelmente, é alguém que não tem vivido o princípio. E a outra parte que você fala, para mim, ela é um pouco mais até perigosa, dolorosa. Por quê? Muita coisa desagradável que eu tenho vivido ao longo, né, da minha vida, do ministério e tudo, tem a ver com coisas ruins que um dia eu fiz. Tem a ver com princípios que eu quebrei. Sim. Um dia que você quebra uma aliança, possivelmente você vai ter problema com pessoas que vão quebrar aliança com você. Um dia que você não cuida, por exemplo, por que eu trato bem os meus pacientes? Porque eu quero que o meu pai, como paciente, seja bem tratado. Então eu entendo isso daí. Porque aquele senhor, talvez ele não seja o meu pai, mas ele é o pai de alguém. E como é que eu quero que um dia o meu pai seja bem tratado, se na hora de tratar o pai de alguém... Percebe que isso aqui é uma semeadura. Sim. Isso aqui é uma colheita. Sim. E quando eu quebro isso aqui, eu talvez sofra as consequências disso bem aqui. Então, ferir um princípio é a certeza de ser duramente ferido por ele numa etapa seguinte, numa estação seguinte. Isso é certo, porque aquilo que você semeia, né? você colhe. Não tem jeito, né? É uma lei que não tem como você fugir dela. Você vai, de alguma forma... Você não tem como colher, plantar banana e colher abacaxi. Não tem como. É impossível. Você sempre vai colher aquilo que você plantou. Outra coisa, Moisés, que destaca, que assim, evidencia de que você não é daqui, entendeu? De que você é de um outro lugar, é de uma outra nação. Porque você vive uma vida que vai de encontro, né? Excelência. Perfeito. Princípio da excelência. Praticamente ninguém faz isso, Moisés. As pessoas fazem aquilo que elas entendem que devem fazer. O quanto devem fazer e como devem fazer. Só que o excelente, não. Agora, não tem como eu dizer que eu adoro a um Deus de excelência. Irmão, Deus é tão de excelência que a Bíblia diz que na criação, ao final de cada dia, de cada parte da criação, ele parava para ver se o que ele havia feito era bom. O nome disso é excelência. Não é eu simplesmente fazer. Deixa eu ver se o que eu fiz não tem algo que possa ser ainda melhorado. Deixa eu ver se o que eu fiz é realmente tudo o que precisa ser feito. Então, viver em excelência não tem a ver com ser melhor do que todo mundo. Viver em excelência tem a ver com ser o melhor que você pode em tudo que você faz. Em todos os momentos. Agora, quem faz isso? A gente é criado e acostumado para viver na média. Eu gosto de dar esse exemplo porque isso caminhou comigo durante toda a época da minha escola. Eu estudava numa escola em que, ao final do ano, ao final de 4 provas, de 4 avaliações, eu tinha que ter somado 28 pontos. Aí tu para e pergunta, quanto eu tinha que tirar em cada prova? A resposta imediata é 7. Porque 7 vezes 4, 28. Não, na verdade eu não tinha que tirar 7. Eu tinha que tirar 10. 7
é o mínimo que eu precisava para passar. Mas aí é que está a diferença. Você não faz parte de um reino que vive na média. Você faz parte de um reino de excelência. Então, quando você vive o princípio da excelência, isso daí te destaca. É a história de Daniel. Daniel está na Babilônia. Daniel 6 vai dizer isso. E Daniel, pelo rei, já tinha sido colocado ali entre os príncipes, entre os presidentes, entre os notáveis. Só que a Bíblia diz, Daniel 6, se eu não me engano, é o verso 3, vai dizer que Daniel sobrepujava a eles, ou seja, Daniel era o melhor entre os melhores. Aí a Bíblia deixa claro, porque havia nele um espírito excelente, ou seja, era uma vida de excelência. O espírito não fala do espírito propriamente dito, fala de uma vida, o interior dele. Então, a excelência destaca, bem como a excelência promove. 1 Samuel capítulo 18, tu vai encontrar a Bíblia dizendo que tudo que Saul mandava Davi fazer, Davi fazia de maneira tão excelente que Saul desejou e decidiu colocá-lo numa posição de destaque no exército. Ou seja, a excelência de Davi promoveu Davi. Paulo, quando está escrevendo aos Colossenses, ele está dizendo assim, e tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, não é fazer bem feito, é fazer tudo o que precisa ser feito da melhor maneira que você poderia fazer, de maneira tal que uma vida excelente glorifica a Deus e abençoa pessoas. Se você tiver uma empresa e você estiver precisando separar alguém para um cargo, você vai olhar entre todos os funcionários que você tem e certamente você vai escolher o que cumpre horário, o que se entrega mais pela empresa, o que te entrega resultados, o que não sei o quê, o que não dá problema e tal, tal. Se você juntar todas essas características, você vai perceber que esse cara, ele vive excelência. E aí você vai procurar saber que vida ele tem. Por que ele vive aquilo ali? Aí, muito provavelmente, ali tem um reino. Ali existe alguém vivendo um princípio onde não se vive. Aí tu olha e tu tem vontade de promover o cara. E o cara se destaca. E isso, certamente, impacta uns e incomoda outros. Porque quem não quer viver em excelência, critica o excelente. Quem não quer viver em honra, critica quem honra. Entendeu? Aí a forma mais fácil é eu tentar diminuir alguém na tentativa de que eu cresça. Eu não estou crescendo por aquilo que eu estou fazendo. Eu estou crescendo na tentativa de diminuir alguém para eu ter a sensação de que eu fiquei pelo menos na mesma estatura. Mas não é a verdade. Então, se eu quero viver o que alguém tem vivido, eu preciso estabelecer na minha vida o que talvez essa pessoa esteja estabelecendo na vida dela. Entendeu? Então, e isso de uma maneira prática. Mas isso para um cristão não é sequer escolha. Meu Deus, isso é tão forte que a gente precisaria mudar muito essa cultura, né? Eu não sei, eu posso estar errando aqui, mas acho que a mediocridade é até pecado, sabe? Sim. A mediocridade, ela dá a relação de você fazer as coisas de qualquer jeito. Tipo, você fazer as coisas sem se preocupar em abençoar as pessoas. E muitas vezes só alimentar o próprio vício emocional que ela tem, sei lá, o pecado que ela tem. E isso é muito forte, porque a grande questão aí, pastor, que às vezes eu venho eu sempre me questiono em relação a isso, né? E a gente precisa se questionar. Por que a gente faz o que faz? Porque o que agrada a Deus não é necessariamente o princípio que você vive, mas é o motivo que levou você a viver o princípio, né? E aí, se a gente de fato fizer tudo olhando para Jesus, a gente vai de alguma forma buscar viver os princípios porque isso agrada a ele e não necessariamente porque existe uma consequência ou um resultado que inevitavelmente vai acontecer, porque é igual a lei da gravidade. Você pode até não conhecer
ou querer não viver, mas de alguma forma você vai tá sendo influenciado por ela. Mas, pastor, pra gente fechar aqui, senão a gente fica mais 3 horas aqui, o pastor Wagner já tá agoniado lá, daqui a pouco, mas corta. E o Vitor aqui também tá querendo comer, que ele tá com fome. Pastor, me diga uma coisa. A gente está falando com pessoas, com famílias, com casamentos, com criação de filhos. Se o senhor tivesse aqui diante de um casal, e dissesse, olha, vocês precisam viver algo grande na vida de vocês, princípios. Diante de você, o senhor está com pai e filho, você está com uma família. O que o senhor faria para essa pessoa conseguir viver princípios? O que é essa pessoa, o que esse casal, esse cônjuge, esse pai, esse filho, esse profissional precisa fazer para viver esses princípios? E por que, isso é entre parênteses, porque muita gente deixa de viver princípios mesmo vendo a sua família, seu casamento, seus filhos se perdendo. Eu que discipulo e vejo pessoas, meu Deus, você não está vivendo esse princípio, eu sei, mas eu não consigo. Então, eu queria que o senhor fechasse esse momento diante dessa palavra. Isso aconteceu na prática, ontem, inclusive. Né? Não sei se aqui vai ficar a data, né, que a gente está gravando, mas o fato é que eu preguei uma mensagem que falava sobre não negociar, né, princípios. Aí é a história de Judá, que deixou empenhorado com Tamar, aquilo que jamais poderia ser penhorado, negociou e tudo mais. E ao final alguém me procurou. E aí me perguntou assim, pastor, eu admiro muito a sua vida, o senhor realmente é um grande exemplo para mim, isso me enche de temor e de responsabilidade, né, quando eu escuto. Mas ele perguntou assim, e como foi? O que aconteceu para que o senhor passasse a viver isso daí? O senhor teve muita dificuldade no início, o senhor teve recaídas, eita, como é que foi? Aí responde a tua pergunta com a resposta que eu dei para essa pessoa. Eu falei assim, eu não vivo por vontades, eu vivo por decisões. Só vai viver qualquer princípio, não aquele que entendeu o princípio, Perfeito. Não aquele que conheceu o princípio, não aquele que ouviu falar sobre o princípio, mas aquele que decidiu. Então, isso vai influenciar os meus filhos, meu casamento, minha família, os meus negócios e tal e tal. Mas quando vai influenciar? Quando eu decidir. Quando eu vou ter um casamento abençoado, equilibrado, saudável? Quando eu decidir pagar o preço necessário, fazer o que for preciso e parar de encontrar o erro do outro e parar de apontar e de o tempo todo justificar. Não, eu vou viver e pronto. Quando é que eu vou viver uma vida em santidade? Quando eu decidir que a vontade de Jesus precisa sobrepor a minha vontade. Quando eu vou viver a generosidade, quando eu decidir que a minha medida precisa transbordar. E aí é muito doido isso, porque cada vez que eu viver para transbordar, eu vou sempre estar cheio. Porque a condição de transbordo é que eu esteja na borda. Sim. Aquilo que vai além da borda é o transbordo. Então, para eu viver em completude, basta que eu esteja vivendo no máximo de generosidade. Naquela área. Sim. Naquela área. Porque isso, uma área não alcança todas as áreas. E uma coisa interessante é que quando eu sou um dia, eu de fato não sou aquilo. Como assim? Quando eu faço um dia algo excelente, e eu não faço todos os dias, eu não sou excelente. Perfeito. Eu fui excelente. É um ato isolado. Quando eu
fui generoso, isso não revela que eu sou generoso. Eu tive um ato de generosidade, mas uma vida de generosidade, uma vida de excelência, uma vida de servidão, uma vida de aliança, uma vida de unidade, uma vida de princípios. Isso sim me faz viver um homem de princípios. Mas o que vai fazer? Qual é a chave? Qual é o não sei o quê? O arrasta para cima? Não. Decisão. Porque conhecer muitos conhecem, ouvir falar muitos ouviram falar, porém poucos decidiram viver. Por quê? Porque estão ponderando o imponderável, estão calculando o incalculável, estão tentando tratar de maneira natural aquilo que é sobrenatural. E aí sim, viver o sobrenatural não tem a ver com simplesmente desfrutar de milagres. Não. Sobrenatural é aquilo que está sobre o natural. É o além do ordinário, é o extraordinário. É aquele que vive além da primeira milha, é aquele que vive além da média, é aquele que vive além de si próprio. Então, uma vida de princípios não está condicionada a conhecê-los, está condicionada a decidir vivê-los. Meu Deus. Talvez esse seja o nosso maior problema, né? É viver baseado nas nossas vontades e não na decisão daquilo que agrada a Deus. Pastor, muito obrigado. Tenho certeza que é o pontapé inicial aqui para a gente, diante de tudo aquilo que Deus vai se mover, a partir de princípios que a gente vai viver, de uma obediência. Obediência também fala de princípio. Total. E eu tenho certeza que, de alguma forma, essa mensagem vai chegar na casa de pessoas que estão vivendo um casamento em ruínas, filhos nas drogas, passando por dificuldades financeiras, seja na sua empresa. Entenda que você só vai, de fato, viver uma vida em completude. Primeiro, você precisa conhecer a Cristo. Pronto. E depois, o próprio Espírito Santo vai te direcionar para viver princípios. Mas ele não vai pegar na tua mão para você fazer. Você vai precisar decidir. Eu tenho a certeza que, de alguma forma, essa palavra, esse episódio vai impactar a sua vida, a sua família, o seu casamento. Qualquer coisa que você queira, pode deixar ali uma mensagem nos comentários, curte, compartilha, comenta, manda para alguém que você entende que precisa aprender sobre princípios, abençoa a vida das pessoas. Pastor, quero que o Senhor dê a sua mensagem final aí para a gente fechar esse episódio. A minha mensagem final tem que fugir do antropocentrismo, né? Porque tudo aquilo que a gente falou, parece que só tem a ver com a gente. Eu faço, eu desfruto. Eu faço, eu colho. Eu faço, só depende de mim. Mas a condição para que eu consiga viver isso daí é Cristo. E ele mesmo diz que sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, como é que alguém um dia vai viver os princípios de Deus quando alguém decidir viver para o Deus dos princípios? Então, você tem a Cristo e você vive os princípios do Cristo. Perfeito. Então, não tem a ver com aquilo que a sua própria força pode gerar, não tem a ver com aquilo que a sua própria influência pode te conduzir, ou aquilo que o teu network, ou aquilo que, né, não tem a ver com isso. Isso aí vai ser um reflexo daquilo que você tem vivido em Deus. Portanto, eu preciso decidir viver o princípio, mas isso a partir de Jesus. Se alguém que nos ouve diz assim, então agora eu vou fazer todo o esforço possível para viver todos os princípios de Deus. Eu quero dizer que sem Deus vai ser impossível viver os princípios de Deus. É impossível, porque isso é algo que Cristo está em nós e depois de Cristo será revelado por nós. Primeiro eu me torno um cidadão do reino, para depois eu me tornar um agente do reino. Não tem como eu ser um agente daquilo que eu não faço parte. Então, a última palavra seria: abra mão de toda a suficiência.
tudo isso que foi falado aqui é impossível sem Cristo. Amém, amém, amém. Galera, espero que você tenha curtido esse episódio. Tenho certeza que mais uma vez vai abençoar a tua vida ricamente. Então curte, compartilha, se inscreve no canal e manda para o grupo da tua igreja, manda para o grupo da tua família, manda para o grupo da tua faculdade. Abençoa de alguma forma essa mensagem chegar na vida das pessoas e impactar tremendamente. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Completude na tua vida.